Hoje nós iremos falar sobre um tópico muito útil, que é a ordenação de dados no Calc. Existem basicamente duas formas de fazer a ordenação de dados no Calc. Uma delas é por meio desses dois botões aqui, no nosso barra de menu, que é a classificação em ordem decrescente, esse botão de Z a A, ou a classificação em ordem crescente, de A a Z. Para classificar uma faixa de dados, basta que selecionemos a faixa que gostaríamos de classificar, pressionamos o botão classificar de A a Z. Percebam que como a minha planilha já está ordenada de A a Z, tomando como referência a ordem da primeira coluna, não houve alteração. Porém, se eu clicar de Z a A, percebam que os dados foram reposicionados. Observe que o que o Calc leva em consideração para fazer essa reordenação são os dados que aparecem na primeira coluna da área de dados selecionada. Se eu selecionar uma área diferente e mandar classificar de A a Z, percebam que ele classificou somente essa área aqui, tomando como base a primeira coluna da área de dados selecionada. Porém, o que ocorreu? O Calc levou em consideração somente a área selecionada. E, portanto, esses dados aqui que estão de fora da minha área selecionada não acompanharam a movimentação que houve dentro da minha área selecionada. Então, aqui houve um deslocamento de dados. E isso geraria uma inconsistência na minha tabela. Eu não tenho mais os dados que correspondem a cada uma das cidades nas posições corretas. Vamos então voltar aqui. Uma outra forma de fazer essa classificação de dados é a seguinte. Eu seleciono os meus dados, venho pelo menu Dados, Classificar. Percebam que se eu tenho a primeira linha como um cabeçalho, o Calc automaticamente reconhece que essa primeira linha corresponde ao cabeçalho. Percebam que eu posso ordenar isso utilizando três parâmetros diferentes. E aqui ele já reconhece quais os parâmetros com base na primeira linha, que é o cabeçalho. Então vamos fazer aqui um teste. Ordenar em ordem crescente por nome de cidade. Vamos dar um OK aqui e vejam que agora a minha tabela está ordenada por nome de cidade e que essa ordenação foi feita levando em consideração toda a área de dados selecionada. Portanto, os dados de cada linha acompanharam suas respectivas cidades. Não houve aqui deslocamento, como no caso anterior, em que havia sido selecionada apenas parte dos dados. Vamos agora ver um exemplo utilizando mais de um parâmetro para a coordenação. Dados, classificar. E como primeiro parâmetro, eu vou querer o estado, selecionado em ordem crescente. Em seguida, ordenar por cidade em ordem decrescente. Vamos dar um OK aqui. Percebam que a minha tabela foi ordenada primeiro levando em consideração o estado. Correto? E dentro de cada subgrupo, onde o estado é o mesmo, o parâmetro aqui, o critério de ordenação, foi pelo nome da cidade em ordem decrescente. Eu poderia utilizar qualquer um dos outros critérios aqui. Por exemplo, ordenar pela cidade que tenha uma maior quantidade de hospitais ou uma maior quantidade de escolas em ordem crescente. Vejamos. Vamos selecionar a tabela inteira, dados, classificar. Primeiro parâmetro, estado, e em seguida, pela quantidade de escolas em ordem crescente. Percebam, dentro de uma mesma faixa de cidades que pertencem ao mesmo estado, houve uma classificação por ordem crescente com relação à quantidade de escolas. Certo?
Eu poderia selecionar parcialmente aqui somente os dados que estão dentro desse estado aqui, do Rio Grande do Sul. Eu venho aqui em dados, classificar. Porém, o que acontece? Eu perco a minha referência com relação ao título. Percebam aqui. Cada uma das minhas colunas, agora eu não tenho mais essa área do título selecionada dentro da minha área de dados que eu estou reordenando. Então eu não sei mais o que é o que. Mas se eu olhar aqui, eu quero ordenar em ordem decrescente de cidade. Eu sei que a minha cidade está na coluna B, então eu vou selecionar a coluna B em ordem decrescente. Vou dar um OK. E percebam que foi reordenado levando em consideração a cidade em ordem decrescente. Essa ordenação aqui está levando em consideração a ordenação com relação às colunas. Na planilha 2, eu preparei um exemplo aqui, onde os dados estão invertidos. Eu tenho agora minha planilha de cabeçalho, na verdade ele está na coluna 1. E cada uma das colunas corresponde a uma entrada de dados específica, ou seja, uma cidade. Para que eu possa ordenar essa coluna aqui por ordem de cidade decrescente, eu seleciono a minha área de dados, da mesma forma como eu havia feito anteriormente. Em dados, classificar. Reparem que existe essa aba opções. E lá embaixo, eu vou escolher classificar da direita para a esquerda, ou seja, classificar coluna. Eu venho em volta aqui na minha aba critérios de classificação e percebam que novamente ele já reconheceu que a primeira coluna corresponde aos títulos de cada um dos dados. Eu vou selecionar a cidade em ordem decrescente. Então, OK. E percebam que foi alterado aqui a classificação, a ordenação, levando em consideração a cidade em ordem decrescente. E todos os dados de cada uma dessas colunas aqui acompanharam sua respectiva cidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem na hora de realizar alguma classificação, é importante que existe um manual, os manuais aqui, as ajudas do cálculo, elas são bem completas. Você pode vir aqui no menu dados classificar e no botão ajuda aqui, você já vai cair direto na área de classificação aqui das ajudas do manual. Você vai ter explicações detalhadas aqui de como funciona todas aquelas opções ali que tem de classificação. Com isso, nós encerramos essa videoaula de classificação de dados.